Bom, pessoal, vamos responder mais um exercício aqui no canal. Um exercício interessante porque faz uma interação, né, de conhecimentos aí entre circuitos elétricos e instrumentação. O sensor de temperatura RX está tendo a sua calibração verificada por meio do circuito abaixo. O mesmo está aplicado no forno, primeiro na temperatura de 60 graus Celsius e depois na temperatura de 260 graus Celsius. Assinale a opção que tenha, respectivamente, a leitura do amperímetro nos dois casos, sabendo que o valor da resistência do RTD deve obedecer em mA à seguinte equação. Então está aí a equação. O RTD é um sensor de temperatura que modifica o valor ôhmico em função da temperatura. Então, no primeiro caso, no primeiro momento, a gente vai ter que calcular o valor da resistência quando a temperatura for 60 graus Celsius, qual vai ser o valor do Rx? Eu vou chamar de Rx1. E no segundo caso, quando a temperatura for 260 graus Celsius, qual vai ser o valor do Rx? Eu vou chamar de Rx2. Modificando um pouco a equação aí, temos que Rx vai ser calculado fazendo a seguinte conta. T menos 460 dividido por menos 20. Muito bem. Para o Rx1, a temperatura é de 60 graus Celsius, menos 460 da equação, dividido por menos 20. Isso aí nos dá um Rx1 de 20 ohms. Já o Rx2, a temperatura vai ser 260 graus, menos 460, dividido por menos 20. Isso nos dá um Rx2 de 10 ohms. Então, achamos no primeiro momento o valor ôhmico do sensor de temperatura nos dois casos da temperatura informada no enunciado. A ponte de Wheatstone, recordando um pouco aí o seu conceito, há um equilíbrio, né? Quando a ponte está equilibrada, significa dizer que os resistores do lado esquerdo eles têm o valor ôhmico igual aos resistores do lado direito da ponte. Então vamos ver aqui, ó. Lado esquerdo superior 10 ohms, lado esquerdo inferior 20. Do lado direito, lado direito superior 10 ohms e o Rx ele vai ser 20 quando a temperatura for 60 graus e 10 quando a temperatura for 260 graus Celsius, a temperatura do forno. Muito bem. No Rx1, temos então que o valor é 20. E aí vemos que a ponte está equilibrada. 10 ohms, 20 ohms, do lado direito, 10 ohms, 20 ohms. A ponte está equilibrada. Então, para Rx igual a 20 ohms, a corrente no amperímetro vai ser 0 mA. Não há circulação de corrente pelo amperímetro com a ponte equilibrada. Neste caso, então, eliminamos a letra A, eliminamos a letra D, eliminamos a letra E. Temos duas alternativas só, a B e a C. No entanto, já antecipando aí, informo a vocês que vai ser a letra C. E quem nos dá essa resposta é o próprio circuito. Perceba que o amperímetro está com polaridade invertida. Portanto, o valor que vai aparecer aqui nesse amperímetro será negativo. Terá um sinal negativo aqui. Por que está com polaridade invertida? A fonte de corrente nos indica, né, que a seta aqui para cima, que a corrente circula no sentido horário. Portanto, ela vai de cima para baixo. E neste caso, aqui deveria ser a polaridade mais, a polaridade positiva. Como está com a polaridade negativa,
o valor que vai aparecer aqui vai ser menos x, né, que a gente vai calcular. Então, a letra C é a alternativa correta. Mas vamos calcular aí para a gente ter a certeza disso. Então, agora, com o Rx2 igual a 10, né? Então, o Rx sendo 10 ohms, a ponte está desequilibrada, e haverá circulação de corrente no amperímetro. A gente vai ter que calcular essa corrente aí, né? Percebam que se há circulação de corrente nesse amperímetro, significa dizer que aqui é um fio. O amperímetro ele tem uma impedância próxima de zero, né? Ele não pode interferir no circuito, então a impedância dele é baixíssima. Então aqui a gente tem um fio. E nesse caso, então, sendo um fio ali, nós temos os resistores em paralelo. Olha que interessante. Aqueles resistores da ponte, eles agora estão em paralelo. Aqui é um fio agora. E a fonte de corrente aqui, ó. Temos então os valores aqui, ó, 10 ohms, 10 ohms, eles estão em paralelo, 10 com 10. E 20 ohms, 10 ohms aqui. E aqui a fonte de corrente é 7,5 mA. Vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 10 em paralelo com 10 nos dá um resistor de 5 ohms. 20 em paralelo com 10 nos dá um resistor de 6,67 ohms. Ok? E aí, podemos agora calcular o valor da corrente que circula em cada um deles aí. Eu vou mudar aqui a fonte. Olha só. Se nós temos aqui um resistor de 5 ohms, que seria o paralelo desses dois aqui, e aqui nós temos um resistor de 6,67, esse 7,5 ohms, miliampere, perdão, entra nesse nó, e ele se divide aqui para o 10 e lá para o 10. Mas se divide com o mesmo valor, porque eles têm valores ohmicos iguais. Isso aqui, então, nos dá uma corrente de 3,75 miliampere. Ok? Depois, esse 3,75 encontra esse nó aqui. E uma parte vem para cá. E outra parte vai para o resistor de 20. Do outro lado, essa corrente aqui, que é igual a 3,75 miliampere, vai se juntar a essa outra aqui, do amperímetro, e vai para o resistor de 10 ohms. Olha só. O resistor de 10 ohms, como ele é menor do que o resistor de 20, aqui tem que circular uma corrente maior. Ok? Aqui tem que circular uma corrente maior. Esse 3,75 entra nesse nó. Uma parte vai descer e outra parte vem para cá. Então vamos calcular isso daí. Então olha só. 3,75 entra nesse nó. Aqui, ó, vem 2,5 miliampere no resistor de 20. 3,75 menos 2,5 dá 1,25. Então, 1,25 miliampere passa no perímetro, junta-se com 3,75 que vem no resistor de 10 aqui em cima. Juntando esses dois, 5 miliampere.
passa no resistor de 10. Como eu disse, um resistor menor passa uma corrente maior. Ó. Depois, esse 5 junta com o 2,5 e volta a ser 7,5 para cá. Ok? Então, neste caso, especificamente, a corrente que passa no amperímetro é de 1,25 mA. Porém, o amperímetro está com a polaridade invertida, então a leitura no amperímetro vai ser menos 1,25 mA. Uma outra forma de vocês visualizarem isso aí que eu estou mostrando é pela tensão. Aqui, ó, a gente tem 50 milivolts. 50 milivolts aqui e aqui em cima 37,5 milivolts. É uma outra forma de fazer também, ó. 50 milivolts dividido por 10 dá 5 mA. 50 milivolts dividido por 20, 2,5 mA. Ok? E 37,5 milivolts dividido por 10, 3,75 mA. Aqui também é o mesmo valor, 37,5 milivolts dividido por 10, 3,75 mA. Então, como eu disse a vocês, a alternativa dessa questão, a letra certa é a letra C. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo.